Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e hoje a gente vai falar sobre algo que a gente usa muito todos os dias, a gente precisa disso para viver. Nós vamos falar sobre a água. Mais especificamente é sobre o desperdício de água. A Lei dos Recursos Hídricos, como a gente já viu, é a Lei número 9.433, lá de 1997. Essa lei, ela criou a política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Sempre que a gente fala de recursos hídricos, a gente está falando de água. Lembra que a gente falou sobre os recursos naturais? Então, a água é o recurso hídrico. Quando fala assim, a hidroelétrica, é porque é energia gerada da água. Hídrico sempre está falando de água, tá bom? Diz que só podem usar as águas públicas com autorização do governo, ou seja, todas as águas são públicas. Também cria cobrança pelo uso da água por ser um recurso natural limitado e que possui um alto valor econômico, ou seja, é cara. É difícil encontrar uma criança hoje em dia que não goste de água, não goste de piscina, praia, de brincar na poça d'água depois da chuva. Tem até aquelas que dá trabalho para tomar banho, né? Mas na hora que entra no chuveiro e acha maravilha, tudo vira festa. Só que mora um perigo. O desperdício de água pode ser um grande problema. A água não é brinquedo e não pode ser desperdiçada. Cerca de 97% da água que existe no planeta é salgada. Ou seja, se existissem 100 garrafinhas de água, 97 dessas garrafinhas seriam cheias de água salgada. Depois, duas dessas garrafinhas estariam com água congelada. E depois sobraria só uma garrafinha de água para todo mundo beber. Assim é o tanto de água que tem no planeta. A gente só tem uma garrafinha para quase 7 bilhões de pessoas. Claro que não é uma garrafinha mesmo, mas é o tanto de água comparado ao tanto de água que tem. A gente tem muita água no planeta, só que água que dê pra gente beber e é bem pouquinha. O resultado desse cenário é que nem todo mundo tem acesso à água. A região lá da África, do Oriente Médio, há que não encontre água potável. Potável é água que dê para beber, água limpa suficiente para beber. E tenha de recorrer à compra em locais bem distantes de onde moram. Por conta da nossa bacia amazônica, não é uma bacia de verdade. Quando fala assim bacia amazônica, é porque lá na Amazônia tem um lugar lá debaixo da terra e também tem umas pedras lá no Nordeste que guarda muita água dentro desses lugares. Lá uma grande região que é só cavar, que tem água, tem o Pantanal, aí tem muito rio. Então, lá esse lugar é chamado de Bacia Amazônica e no Pantanal. O Pantanal também tem muita água. Chega lá, é barrento, sem fio, assim, tanta água, o chão fica mole lá no Pantanal. O Brasil conta com grandes reservas de água doce. Então, esses lugares, assim, lá é barrento no lugar onde tem água, tá? Na cidade, assim, não é assim, né, gente? Mas é só para vocês entenderem como é que é. Então, aqui a gente é privilegiado, nós temos o privilégio de ter bastante água. E isso costuma causar na gente uma falsa impressão, a gente acaba achando que a água não vai acabar nunca, porque tem muita água aqui. E o povo brasileiro acaba ficando entre o povo que mais desperdiça água no mundo. Infelizmente, muita gente ainda lava as calçadas com mangueira e não controla a saída de água. Isso já é crime, tem multa, por exemplo, lá em São Paulo. Vocês sabiam disso? Lá é proibido pegar e abre a mangueirona d'água e chá, lá lavando a calçada. Isso lá dá multa. E o que mais são também. Me perdi, voltei.
Isso sem contar os banhos demorados. Um banho de 15 minutos, por exemplo, ele pode derramar mais ou menos uns 45 litros de água. A escassez de água, escassez é quando tá escassa, tá pouco. Então, saber que tem pouca água ao redor do planeta indica que a preservação, ou seja, cuidar desse recurso, cuidar dessa matéria-prima, cuidar da água, deve ser uma prática disseminada, ou seja, disseminar, espalhada. Deve ser uma prática em que todos os países usem, independente da reserva que possuem. Então, mesmo a gente tendo muita água aqui no Brasil, a gente tem que cuidar da nossa água. Esse é o verdadeiro ouro, sabia? A gente não pode comer ouro, a gente não pode beber ouro. Agora fica 3 dias sem beber água. Jesus amado. A tia esses dias teve que parar no hospital, porque eu esqueci de beber água, passei mal, tive que ir pro hospital, tive que tomar injeção, tive que tomar um monte de remédio porque eu esqueci de beber água. Olha o que acontece. A gente sem água não é nada. As plantas vão morrer, tudo. Então a gente precisa da água. Os próximos 50 anos serão decisivos, pois as projeções apontam que, nesse prazo, metade da população mundial conviverá com a falta de água caso nenhuma providência seja tomada. Então, se a gente não tomar providência, se a gente não tomar cuidado hoje, economizar água hoje, reaproveitar a água, aproveitar melhor a nossa água, cuidar do que a gente tem hoje, não vai durar muito. E aí, nos próximos 50 anos, conta que mais ou menos metade no mundo já não vai ter água para beber. Portanto, hoje, mais do que nunca, toda criança deve aprender desde cedo a importância da preservação desse recurso natural indispensável à vida. Então, mais do que as leis que proíbem lavar calçada, mais do que a lei que garante que a água não pode ser utilizada sem autorização do governo, mais do que essas leis, cabe a gente tá cuidando do que a gente tem no dia a dia, tá economizando água no dia a dia. Para isso, nós temos agora uma atividade, agora é a sua vez. Quais atividades domésticas, ou seja, coisas que você faz em casa, que você conhece que precisam de água? O que você faz em casa que precisa de água? Por exemplo, como você escova os dentes? Independente de ser tratada, filtrada ou mineral. Tratada, filtrada ou mineral. Tratada é água que vem da torneira. Filtrada, você pega a água da torneira e filtra num filtro. E água mineral é aquela garrafinha de água mineral que a gente compra. Então, um exemplo seria escovar os dentes. Uma forma de economizar, eu acho que a gente conversou sobre isso, já conversamos sobre isso. Enquanto você estiver escovando os dentes, não deixa a torneira ligada. Você molha a pasta, fecha a torneira, escova os dentes, aí depois você abre a torneira só para enxaguar a boca, enxaguar a pasta. Isso já ajuda a economizar água. É um exemplo para vocês. Mas dentro de casa tem muita coisa, a gente faz praticamente tudo com água. 2. Eu quero que vocês façam 2 desenhos. Um deles representando desperdício e o outro mostrando como podemos economizar água. Um beijo, até a próxima aula. Talvez já seja presencial. Ai, que legal. Até!